Olá, tudo bem? Somos convidados hoje a discutir sobre a Bíblia e a homossexualidade, um tema muito atual, de maneira especial aqueles que são cristãos e que se apoiam em alguns textos bíblicos para condenar a homossexualidade como uma questão moral. E aí nós vamos agora discutir Levíticos 18, 22 e tentar entender o que significa essa frase tirada da perícope de Levíticos sobre a homossexualidade como abominação. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher, isto é abominação. Bom, nós temos que entender primeiro que existe duas formas de interpretar textos. Aliás, existe mais de duas. Mas nós vamos trabalhar aqui com duas formas, né? Aquela que é literal, né? Conforme se lê, se interpreta, né? Não faz nenhuma estudo histórico. O significado é dado no momento que se lê, é uma abordagem que a gente chama fundamentalista. E existe a interpretação histórico-crítica, que é uma interpretação do texto que é dada por aquele que escreveu no passado. Então é preciso ir no passado, conhecer o passado e entender o significado das palavras que foram usadas no passado e transformá-las para o presente. Colocar o texto novamente no passado, com seus significados cultural, religioso, político, moral, ético, e aí trazer do passado para o presente e fazer com que essa leitura do passado faça sentido para nós na atualidade. Então, a abominação do Levítico é uma questão de impureza, não uma questão moral. Vamos entender isso a partir do momento de uma leitura histórico-crítica. Não há nenhuma menção aí à relação dos atos lésbicos, apenas homoafetivos masculinos. A ofensa chamada aí para quem pratica esses atos é a abominação, e a pena, como nós podemos ver em Levíticos 20:13, é a pena de morte. Vamos colocar essa passagem num contexto histórico, né, para entendermos melhor. Levítico trata adultério, incesto, bestialidade, amaldiçoar os pais como um pecado de morte. Então, o adultério era uma ofensa contra o marido. Uma mulher era sempre uma propriedade do marido. O noivo comprava a mulher, pagava um dote para o pai da noiva e comprava essa mulher, e essa mulher se tornava sua propriedade. Outra pessoa ter relações com esta mulher era como se usasse a propriedade do outro. E isso era um delito grave. Além do prejuízo financeiro, né, que do noivo, do recém-casado, que seria o dote que ele vai perder, a mulher também perdeu o seu valor, tanto para a família de origem como para a nova família da qual ela está pertencendo agora. Então nós podemos ver que o casamento e a procriação determinam a herança na família patriarcal. É muito importante o casamento e a procriação. Por isso se foca muito nisso nesse momento histórico. Né? A herança fica com o primogênito, com o filho mais novo. Então é importante a gente entender. Se outro homem tivesse relação com sua mulher, quem seria o pai? Quem teria direito à propriedade? Né? Se a noiva não fosse virgem, que garantia ele teria de que o filho era dele realmente? Então, esses questionamentos vinham à voga e, assim, fazia com que essa relação patriarcal perdesse o sentido. Então, era muito grave esse tipo de delito. Uma mulher usada por outro homem ou não virgem, ela perdia o seu valor. Fazer sexo com a esposa de alguém trazia sérios problemas financeiros e sociais, porque aquele que comprou perdeu o dote. O pai vai ter que devolver o dote com mais alguma coisa por ter vendido uma filha com problemas, vamos dizer assim, e toda a questão social ali que seria enfrentada por esse grupo. Então era um roubo grave que tinha como pena a morte. Qual era
a real ofensa que causou a punição e por que era considerada tão seriamente. Nós também podemos ver em outro momento que amaldiçoar os pais também era um pecado grave e punição de morte. Por quê? Porque o patriarca era equivalente ao prefeito da comunidade. Ele era o que coordenava as regras, as leis da comunidade, essa pessoa mais velha. Então, o clã, a tribo, era constituída por um povo israelita que tinha essa concepção de que o mais velho tinha poder sobre a comunidade. E alguém amaldiçoar esse pai, esse patriarca, e sair dessa comunidade, ele estaria enfraquecendo a comunidade, estaria atraindo a comunidade. Então, era uma ameaça à ordem social e a punição era a morte. Qual era a real ofensa, que causou a punição? Por que era considerado tão grave? Vamos também discutir isso, O significado daquela época era que para os israelitas é bem diferente do significado dado hoje. O problema não era a traição ou a ofensa ao pai em si. Tinha perdas muito maiores por detrás disso. Como eu disse, enfraquecer o grupo, o clã, a comunidade. Alguém sair da comunidade, amaldiçoar o chefe dessa comunidade. Então isso era muito sério. Assim também era com os homoafetivos. Cometer um ato homoafetivo era ter uma relação parecida com um gentil, e que então não era um comportamento judeu. Então o ato da relação sexual significava uma traição à religiosidade judaica, não à moral, mas à questão religiosa. Vamos entender um pouco isso. Então, o Levítico condenava a relação homossexual como um crime religioso de idolatria e não como um ato de ofensa sexual. Era uma traição grave o suficiente para merecer a morte. O indivíduo se torna um traidor que precisa ser eliminado. Nada a ver com o ato em si. A questão aqui os judeus não praticam esse tipo de coisa. Se você praticar, você está infringindo uma lei, você está se tornando impuro. E por você estar se tornando impuro, você precisa de uma punição. Mas não significa que aquilo que você praticou é moralmente incorreto. É religiosamente incorreto para esse grupo, o grupo dos judeus. Era muito importante para os israelitas estar separado dos gentios para não quebrar a aliança com Deus. Então, os gentios tinham algumas práticas religiosas e os israelitas tinham outras práticas religiosas. E se os israelitas copiassem as práticas religiosas dos gentios, eles estariam perdendo a sua identidade. Então, era proibido praticar os atos religiosos dos gentios. E se um dos atos religiosos dos gentios era o ato de prática aos deuses de relações homossexuais ou coisas nesse gênero, isso não poderia ser aceito no grupo dos israelitas, porque estaria saindo fora da identidade israelita. Nada a ver com a questão moral. Uma condição do Código Sagrado era manter os judeus separados dos gentios. Nós podemos ver isso em Levíticos 18:1. Então, tinha que estar separado, não podia fazer as coisas que os gentios faziam. Através de uma cuidadosa leitura dos textos encontrados no Ugarit, é possível perceber que Baal era considerado a divindade heróica da religião cananeia. Era conhecido como o deus da tempestade, que enviava a chuva e fazia o grão crescer. Então, os ritos de fertilidade e possíveis rituais sexuais poderiam existir entre esses cananeus. E, é claro, os judeus não poderiam copiar esses ritos para não ficarem parecidos com os cananeus, para se diferenciar dos cananeus. Então, um evangélico não faz o sinal da cruz, porque fazer o sinal da cruz vai fazer com que ele se pareça com um cristão católico e não com um evangélico. Então ele estaria como que
saindo da tradição evangélica, fazer o sinal da cruz sobre a sua testa, né? Então, não pode copiar as coisas católicas, senão vai ficar descaracterizada a identidade do ser evangélico. Fazer sexo com uma mulher menstruada, oferecer crianças em sacrifício ao deus canaanita, o Moloque, era uma coisa natural entre os cananeus. Tudo isso era considerado abominação pelos israelitas. Todo aquele com efeito que cometerem qualquer dessas abominações serão cortados do meio do seu povo. Levíticos 18, 29. Então, quer dizer, a condenação dos atos sexuais eram devido às considerações religiosas e não sexuais em si. O sexo homossexual era proibido porque estava associado a atividades pagãs, a idolatria e a identidade gentia, que não poderia, então, ser feito pelos israelitas para que não se tornasse parecido com os cananeus, com os pagãos, com os gentios, né? A questão de Levíticos era religiosa e não moral. O sexo em si não era um certo nem errado, não era importante. O que era importante era a identidade judaica que estava em jogo nesse momento, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Não comer carne na Sexta-feira Santa é uma proibição para os católicos. É uma violação séria, um pecado sério, a ofensa é cometida contra a obrigação religiosa católica. A pessoa não está agindo como católico. Mas uma outra pessoa comer carne nesse dia que não é católico, não há problema nenhum. Mas se um católico comer, é porque é um problema para a sua identidade. A identidade é católica. Então, era nesse sentido que nós temos que ler esse texto. O que era proibido não era o sexo lá entre os homossexuais, mas a violação ao judaísmo. A carne não é proibida, não é nojenta comer na Sexta-feira Santa, mas para os cristãos católicos é um desrespeito, é um pecado, então pode ser cometido. A vida naquela época era bem diferente. O sexo fazia parte de alguns ritos religiosos. Hoje a gente já não sabe. Levítico, em seu código sagrado, não está interessado no sexo gay e se ele é certo ou se ele é errado. É algo que faz com que Deus tenha vontade de vomitar, vamos dizer assim, a palavra abominação, né? E qual era o significado para os hebreus? Nós vamos ver Levíticos 20, 25 a 26, fareis a distinção entre animais puros e impuros, entre as aves puras e impuras, e não vos torneis abomináveis por causa de animais, de aves ou de animais que se arrastam sobre a terra, como vos ensinei a distinguir como puros. Sereis para mim santos, porque eu, Senhor, sou santo, e vos separei dos outros povos, para que sejais meu. Então aqui está bem claro que este povo é um povo que tem leis próprias e que devem ser seguidas estas leis religiosas, que não tinham nada a ver com as questões morais e éticas. Então, abominável significa aqui, em Levítico, impuro, violação das regras de pureza. É isso. Nós podemos dizer que alguns animais eram considerados impuros e não podiam ser consumidos. Porco, camelo, lagosta, camarão, não era possível comer para os israelitas, isso era abominável. Mas para outros povos, como o cananeu, não há problema nenhum. O comer esses crustáceos não há problema nenhum, não vai fazer mal. Mas para os israelitas é proibido por uma questão religiosa, não porque faz mal. É isso que a gente tem que entender. Semear um campo com 2 tipos de semente também era abominável. Tecer um tecido com 2 tipos de fibra também era abominável. Um homem fazer sexo com outro homem como se fosse uma mulher também era abominável, era impuro. Então, menstruação, ejaculação, participar de um enterro, dar à luz a um filho, tudo isso era impureza, era sujeira, era
teria que passar um período fazendo os sacrifícios para se tornar puro novamente. Alguns dizem, né, alguns estudiosos, que a questão da impureza em Levítico está ligado a fins sanitários. Como a gente pode ver, não parece que isso é verdadeiro. Tecer um tecido com 2 tipos de fibra não tem nada a ver com questão sanitária. Impuro, sujo, porcaria, né, causa um desconforto muito grande. Se aqui tem um exemplo que a gente coloca, né, comer meleca é nojento, mas não faz mal, porque nós estamos sempre com a mucosa saindo pela garganta e nós estamos comendo essa secreção. Logo, que mal faz? Não faz mal nenhum, mas é nojento, é uma porcaria, causa desconforto para muitas pessoas. O sujo e o impuro nem sempre andam juntos. Nós vamos ver no Vietnã, comer cachorro, sapo, rato, barata, escorpião. Podemos considerar tudo isso nojento, mas não é errado. Qual é o problema? Problema para nós, mas para eles não. Não vai fazer mal, não tem problema nenhum. Então, não é uma questão ética para eles. Para nós, sim. É uma questão de nojo, né? Um costume pode virar uma questão de moralidade. O que era um costume antes pode se tornar uma questão de moralidade. Então, isso é interessante a gente pegar a ideia do tabagismo, dos fumantes, né? Nos anos 50, as novelas, os esportes, né, tinham como a pessoa fumando um ato de liberdade, um ato de responsabilidade, um ato de maturidade, né? E hoje a gente vê que fumar é desconfortável e que há uma certa pedido, né, para que as pessoas não fumem em lugares públicos, não fumem em lugares fechados. Há leis que proíbem esse tipo de situação e há pessoas que se sentem envergonhadas até de fumar. Então aí um costume pode virar moralidade e pode também mudar esse costume. É muito importante a gente entender isso. A maioria das pessoas se sente esquisita diante de 2 pessoas do mesmo sexo se beijando, ou andando de mão dadas, ou casados, né? E se é esquisito, me causa desconforto, e isso é impuro ou errado, ao meu ver, né? No Levítico, o sexo entra entre o homem e era uma abominação. Impuro porque era uma ofensa à religião, à sensibilidade das pessoas que viviam aquela religião. Violava o ritual daquela comunidade, daquele povo. Ora, os cananeus fazem sexo entre si, nós não podemos copiar o que eles fazem, por isso, o que eles fazem é impuro, é inaceitável, nós não vamos copiar, não vamos fazer. Mas isso não significa que é moralmente errado, mas é, sim, religiosamente errado. Em hebraico, a palavra toevá, né, significa abominação, sujeira. Poderia ter se usado aí zimá, que seria errado em si, injustiça. Na Septuaginta, toevá foi traduzido para bideoligma, que significa ofensa ao ritual. Então, tá vendo aí? A ideia central do Levítico é a ofensa ao ritual, ao sagrado. Poderia ser usado anomia, violação da lei, poneria, prática maléfica, mas não foi usado. Então, foi usado realmente impureza. Por fim, ninguém pode dizer que Levíticos 18, 22 proíbe atos homogenitais masculinos por motivos religiosos, sim, culturais, sim, e não por questões morais. Os tabus, comportamentos evitados, é que vão, com o tempo, criando essas questões de convenção, de comunidade, que vai se tornando regra, mas não quer dizer que é certo aquele tabu, é certa aquela regra para todas as pessoas. Convenções sociais e tabus estão sempre em mudanças. Lembra?
Lembre-se, né? Comer carne na Sexta-feira Santa é proibido para os católicos, não para os evangélicos, não para outros que têm outra identidade religiosa. Então, comer carne na Sexta-feira Santa é uma ofensa às regras da religião católica. Mas isso não significa que outra religião comer essa carne, ela vai ofender. Ela não ofende porque ela não participa daquele grupo. Então, os israelitas tinham um grupo que não fazia certos tipos de movimentos, de situações, e outros grupos que faziam esses certos movimentos, situações, como a relação homossexual. Então, a relação homossexual, para esse grupo não era pecado, não era mal, mas para o grupo dos israelitas, era contra a questão religiosa, infligia uma regra da questão religiosa, e não em si uma questão moral desta comunidade. Então, como nós podemos ver, Levítico não tem nada a ver com a questão moral. Há um motivo de Levítico de proibição da homossexualidade entre homens, da prática genital entre homens, do sexo entre homens, com homens, é meramente religiosa e cultural, e não moral. Então, você que pense bem nessa leitura, reflita, procure aprofundar os seus textos, aprofundar a sua leitura, compreender melhor, não caia na conversa de certos pastores, certos padres que dizem certas coisas e você simplesmente absolve como um fantoche as ideias sem fazer uma profunda reflexão, busca de material, de estudos e compreender o que está por detrás daquilo que está escrito na Bíblia, nos textos bíblicos, certo? Então, se existe Deus e se Deus escreveu alguma coisa nessa Bíblia, não tem nada a ver com a contrariedade ou a proibição ou mandar para a morte, para o inferno, aquele que é homossexual, masculino e feminino. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.